Isabela sempre soube que sua vida não lhe pertencia. Desde pequena, as conversas sussurradas entre os homens de terno escuro e os olhares preocupados de sua mãe deixavam claro que havia algo diferente em sua família. Não era apenas riqueza ou poder, era medo. Um medo silencioso que se escondia atrás das paredes da enorme mansão onde ela cresceu. Naquela noite, o ar parecia mais pesado do que nunca. A chuva caía forte do lado de fora, batendo contra as janelas como se anunciasse uma tempestade, muito maior do que o mau tempo. Isabela observava o jardim pela varanda, sentindo um aperto estranho no peito, como se algo estivesse prestes a mudar para sempre. Ela tinha apenas 8 anos quando ouviu pela primeira vez a palavra que definiria seu destino, promessa. Seu pai estava no escritório, conversando com um homem que ela nunca tinha visto antes. A porta estava entreaberta, e a curiosidade infantil a fez se aproximar em silêncio. Foi então que escutou as palavras que ficariam gravadas em sua memória. "Está decidido", disse o homem com uma voz grave e firme. "Sua filha será a esposa do meu filho quando chegar à idade certa." Isabela não entendeu completamente naquele momento, mas percebeu o olhar sério de seu pai e o aperto de mãos entre os dois homens. Era um acordo, um pacto, um destino sendo selado sem que ela tivesse qualquer escolha. Os anos passaram, e aquela lembrança se tornou uma sombra constante em sua vida. Enquanto outras meninas sonhavam com vestidos de noiva e histórias de amor, Isabela sonhava com liberdade. Sonhava em poder escolher seu próprio caminho, seu próprio futuro e principalmente a pessoa que iria amar. Mas esse sonho estava prestes a ser destruído. Agora, aos 22 anos, ela estava sentada à mesa de jantar da família, usando um vestido elegante que parecia mais uma armadura do que uma roupa. O silêncio ao redor era tenso, pesado, quase sufocante. Seu pai mantinha o olhar fixo no prato, enquanto sua mãe apertava discretamente as mãos, como se rezasse por coragem. Então a porta da sala se abriu. 2 homens entraram. O primeiro era conhecido de Isabela, um aliado antigo da família. Mas o segundo era diferente, alto, imponente, com um olhar frio que parecia atravessar qualquer pessoa. Seus passos eram lentos, calculados, e sua presença fazia o ambiente inteiro se encher de uma sensação de perigo. Ele parou diante dela. Os olhos escuros daquele homem se fixaram nos seus, sem qualquer sinal de emoção. Não havia gentileza, nem curiosidade, nem sequer um sorriso. Apenas controle, apenas poder. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Finalmente nos conhecemos", disse ele com uma voz calma e profunda. "Eu sou Lorenzo." O nome caiu sobre ela como uma sentença. Era ele, o homem ao qual ela havia sido prometida, o homem que decidiria seu destino. Seu coração começou a bater mais rápido, e pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu medo de verdade. Não era o medo de criança que se esconde no escuro. Era o medo de alguém que percebe que está prestes a perder a própria liberdade. Lorenzo puxou a cadeira à sua frente e se sentou sem pedir permissão, como se já fosse dono daquele lugar e dela. Ele a observou por alguns segundos em silêncio, avaliando cada detalhe, cada expressão, cada respiração. Isabela tentou manter a postura firme, mas por dentro sentia sua coragem se desfazer lentamente. Então seu pai se levantou. A tensão no ambiente se tornou quase insuportável. "Chegou a hora", disse ele com a voz séria e solene. "Depois de tantos anos, nossa promessa será finalmente cumprida." Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Seu olhar encontrou o de sua mãe, que parecia lutar contra as lágrimas. Não havia felicidade naquele momento. Não havia celebração. Apenas resignação. Seu pai respirou fundo e continuou. "O casamento será anunciado oficialmente amanhã." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela tentou falar, tentou protestar, tentou encontrar qualquer palavra que pudesse mudar aquela decisão. Mas nenhuma saiu. Era como se sua voz tivesse sido roubada, junto com sua liberdade. Naquele instante, ela entendeu a verdade que sempre tentou ignorar. Ela não era uma filha, não era uma mulher. Era parte de um acordo. E naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, Isabela percebeu que sua vida acabava de deixar de ser sua. Sem saber, aquele era apenas o começo de uma história marcada por amor proibido, traição e guerra. O silêncio naquela sala parecia esmagar Isabela por dentro. As palavras de seu pai,
ainda ecoavam em sua mente, como uma sentença impossível de aceitar. O casamento seria anunciado oficialmente no dia seguinte. Ela mal conseguia respirar. Sentada à mesa, Isabela sentia o olhar de Lorenzo sobre ela, pesado e constante, como se ele estivesse analisando cada detalhe de sua reação. Era um olhar frio, calculado, que não demonstrava emoção alguma, apenas domínio, como se ela fosse um objeto que acabara de adquirir. Seu coração batia rápido, mas ela se recusava a demonstrar medo. "Você cresceu", disse Lorenzo, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era baixa, firme, e carregava uma autoridade natural que fazia todos ao redor se calarem. "Está ainda mais bonita do que imaginei." As palavras deveriam soar como um elogio, mas em vez disso, provocaram um arrepio desconfortável em Isabela. Havia algo naquele tom que não transmitia admiração, e sim posse. Ela engoliu seco, tentando reunir coragem para falar. "Eu não me lembro de ter escolhido isso", respondeu, com a voz controlada, apesar do nervosismo que sentia por dentro. O ambiente ficou tenso imediatamente. Seu pai lançou um olhar de advertência, mas Lorenzo apenas esboçou um leve sorriso. Um sorriso frio, quase perigoso. Ele se levantou lentamente da cadeira, caminhando até ficar ao lado dela. Cada passo parecia calculado, silencioso, dominador. Quando parou diante dela, Isabela percebeu o quanto ele era imponente, alto, forte, e com uma presença que fazia o ar parecer mais pesado. Então, de forma inesperada, ele segurou delicadamente o queixo dela e ergueu seu rosto para que seus olhos se encontrassem. O toque não foi agressivo, mas foi firme o suficiente para deixar claro que ele estava acostumado a ser obedecido. "Escolha não faz parte do nosso mundo", disse ele, olhando diretamente em seus olhos. "Lealdade faz." Isabela sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquela frase não era apenas uma resposta, era um aviso. Ela tentou se afastar, mas o toque dele permaneceu por mais alguns segundos, como se quisesse mostrar que tinha controle total sobre a situação. Quando finalmente a soltou, Lorenzo voltou a se sentar com a mesma calma de sempre, como se nada tivesse acontecido. O jantar continuou em silêncio, mas a tensão era quase insuportável. Ninguém ousava falar. Ninguém ousava contrariá-lo. Depois de alguns minutos, Lorenzo se levantou novamente, ajustando o paletó com elegância. Seus olhos voltaram a se fixar em Isabela. "Amanhã será o anúncio oficial", disse ele com naturalidade. "E em breve você será minha esposa." As palavras caíram como uma sentença definitiva. Ele caminhou em direção à porta, acompanhado pelos seguranças, mas antes de sair parou por um instante. Sem olhar para trás, acrescentou: "Prepare-se para a sua nova vida." A porta se fechou com um som seco. O silêncio que ficou na sala era sufocante. Isabela permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Seu coração estava acelerado. Suas mãos tremiam levemente e uma sensação de aprisionamento começava a tomar conta dela. Naquele momento, ela percebeu algo que a assustou profundamente. Lorenzo não era apenas um homem poderoso. Ele era perigoso. E agora, ele acreditava que ela pertencia a ele. Na manhã seguinte ao encontro com Lorenzo, Isabela acordou com a sensação de que o ar ao seu redor havia mudado. A mansão, que sempre pareceu grande e confortável, agora parecia uma prisão silenciosa. Cada corredor, cada porta, cada olhar dos empregados carregava um peso diferente, como se todos soubessem que seu destino já estava decidido. Ela precisava sair dali. Mesmo sabendo que não era permitido circular sozinha com frequência, Isabela decidiu ignorar as regras naquele dia. Vestiu um casaco simples, prendeu os cabelos rapidamente e saiu da mansão sem avisar ninguém. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de uma necessidade urgente de sentir liberdade, ainda que por algumas horas. A cidade estava movimentada e o céu carregado anunciava chuva. Isabela caminhava pelas ruas, tentando organizar seus pensamentos. Mas tudo o que vinha à sua mente era o rosto frio de Lorenzo e a frase que ele havia dito: "Escolha não faz parte do nosso mundo." Ela apertou os braços ao redor do próprio corpo, tentando afastar aquela sensação sufocante. Continuou andando distraída, atravessando a rua sem perceber que um carro vinha em alta velocidade. O som da buzina cortou o ar. Por um segundo, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Os faróis se aproximavam rapidamente
e Isabela congelou no meio da rua, incapaz de reagir. O coração disparou e o medo tomou conta de seu corpo. Ela fechou os olhos esperando o impacto, mas ele nunca veio. Uma mão forte segurou seu braço e a puxou com rapidez para a calçada. O movimento foi firme, protetor, quase instintivo. Isabela abriu os olhos assustada, tentando recuperar o fôlego, e então o viu. Um homem, alto, forte, com os cabelos levemente molhados pela garoa que começava a cair. Seus olhos eram escuros e intensos, carregados de uma mistura de preocupação e mistério. Havia algo diferente nele, algo perigoso, mas ao mesmo tempo estranhamente reconfortante. "Você está bem?" perguntou ele com uma voz grave e calma. Isabela demorou alguns segundos para responder. Ainda sentia o coração disparado e as mãos trêmulas. Eu acho que sim", disse, respirando fundo. O homem não soltou seu braço imediatamente. Seu olhar analisava cada detalhe do rosto dela, como se quisesse ter certeza de que ela realmente estava bem. Quando finalmente a soltou, deu um pequeno passo para trás, mantendo uma distância respeitosa. A chuva começou a cair com mais intensidade, molhando os dois rapidamente, mas nenhum deles parecia se importar. Por alguns segundos ficaram em silêncio, apenas se olhando. Havia algo naquele momento que Isabela não conseguia explicar. Não era apenas gratidão. Era uma sensação estranha, nova, como se aquele encontro tivesse um significado maior. "Você deveria prestar mais atenção", disse ele, com um leve sorriso de canto, mas sem ironia. "Essa cidade pode ser perigosa." Isabela respirou fundo, tentando recuperar o controle das emoções. "Obrigada por ter me ajudado." Ele assentiu lentamente. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas não era desconfortável. Era carregado de tensão, curiosidade e algo que Isabela ainda não sabia nomear. Então ele estendeu a mão. "Meu nome é Mateo." O nome soou firme, marcante. Isabela hesitou por um instante antes de responder, sentindo o coração bater um pouco mais rápido do que deveria. "Isabela." Mateo repetiu o nome dela em voz baixa, como se estivesse gravando aquela palavra na memória. Um trovão ecoou ao longe, e a chuva caiu com ainda mais força, envolvendo os dois em um cenário quase cinematográfico. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, deixando apenas aquele encontro inesperado no meio da tempestade. Isabela não sabia quem ele era, não sabia de onde vinha, não sabia o perigo que aquele homem carregava. Mas uma coisa era certa: a partir daquele momento, sua vida jamais seria a mesma. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. O som da chuva ainda ecoava em sua mente, mas não era a tempestade que a mantinha acordada. Era o rosto dele. O olhar intenso, a voz firme, a forma como havia segurado seu braço para salvá-la. Mateo surgia em seus pensamentos repetidamente, como se tivesse invadido um espaço que ninguém jamais ocupou antes. Ela se virou na cama inquieta, encarando o teto escuro do quarto. Havia algo errado em sentir aquilo. Ela sabia, estava prometida a outro homem, presa a um destino que não escolheu. Mesmo assim, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente de medo. Sentiu curiosidade. Sentiu liberdade. Na manhã seguinte, o anúncio do casamento ocupava todos os noticiários locais. O nome de sua família e o de Lorenzo estavam estampados em manchetes elegantes, acompanhados de palavras como aliança, poder e união estratégica. Isabela sentiu um aperto no peito ao ver sua própria foto sorrindo ao lado de Lorenzo. Uma imagem tirada anos atrás, usada agora como símbolo de um futuro que ela não queria. Precisava sair novamente, sem avisar ninguém. Pegou sua bolsa e deixou a mansão mais uma vez, caminhando pelas ruas com passos rápidos, como se estivesse fugindo de algo invisível. O ar estava úmido, e o céu cinza parecia refletir o peso que ela carregava por dentro. Ela entrou em um pequeno café para se proteger do vento frio. O lugar era simples, acolhedor, e o cheiro de café fresco trouxe uma sensação momentânea de tranquilidade. Isabela escolheu uma mesa no canto e tentou relaxar, mas sua mente continuava agitada. Foi então que sentiu uma presença. Seu coração acelerou antes mesmo de olhar. Lentamente levantou os olhos e o viu. Mateo estava parado perto da porta. Usava roupas escuras e sua expressão era séria, quase pensativa. Quando seus olhares se encontraram, algo mudou no ar ao redor. O tempo pareceu desacelerar, e o ruído do café desapareceu por alguns segundos.
Ele caminhou em direção a ela com passos firmes, mas tranquilos. Parece que você gosta de se colocar em perigo, disse ele parando diante da mesa. Isabela sentiu um leve sorriso escapar, apesar da tensão. E parece que você gosta de aparecer quando isso acontece. Mateo puxou a cadeira e se sentou à sua frente, sem pedir permissão, mas também sem demonstrar arrogância. Havia uma confiança natural em seus gestos, uma segurança silenciosa, que a deixava ao mesmo tempo tranquila e inquieta. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. A troca de olhares era intensa, carregada de perguntas não feitas e respostas não ditas. Você não deveria estar sozinha, disse ele finalmente com a voz baixa. Isabela franziu levemente a testa. Por quê? Mateo hesitou por um instante, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque existem pessoas perigosas ao seu redor. O coração dela disparou. Você está falando de quem? Ele não respondeu imediatamente. Seu olhar ficou mais sério, mais sombrio. Eu não posso explicar tudo agora, disse ele. Mas você precisa confiar em mim. Aquelas palavras soaram estranhas, quase absurdas. Como confiar em um homem que ela mal conhecia? Mesmo assim, havia algo em sua voz que transmitia sinceridade, algo que a fazia sentir que ele não estava mentindo. Isabela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Por que se mosca? Por que você se importa comigo? A pergunta saiu antes que ela pudesse impedir. Mateo ficou em silêncio por alguns segundos, observando seu rosto com atenção. Então respondeu em um tom mais suave. Porque desde o momento em que te vi, eu soube que você estava em perigo. O coração dela bateu mais forte. A atmosfera entre os dois se tornou densa, carregada de uma tensão emocional, que nenhum deles parecia capaz de ignorar. Do lado de fora, o vento começou a soprar com mais força, balançando as janelas do café. O céu escureceu rapidamente, anunciando outra tempestade. Mateo se levantou lentamente. Preciso ir, disse ele, mas vou te dar um conselho. Isabela também se levantou, sentindo uma ansiedade inesperada. Ele se aproximou um pouco mais, diminuindo a distância entre os dois. Seu olhar estava sério, intenso. Fique longe de Lorenzo. O nome caiu como um choque. Isabela arregalou os olhos, surpresa e confusa. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Mateo se virou e caminhou em direção à porta. Em poucos segundos, desapareceu na rua movimentada, deixando apenas o eco de suas palavras no ar. Isabela permaneceu imóvel, tentando entender o que acabara de acontecer. Agora ela tinha certeza de uma coisa. Mateo escondia um segredo. E esse segredo estava diretamente ligado ao homem com quem ela seria obrigada a se casar. As palavras de Mateo ecoavam na mente de Isabela, desde o momento em que ele saiu daquele café. Fique longe de Lorenzo. Ela repetia aquela frase em silêncio, tentando entender o que significava. Como aquele homem misterioso sabia tanto sobre sua vida? E por que parecia tão preocupado com ela? Durante todo o caminho de volta para a mansão, seu coração permaneceu inquieto. A sensação de perigo era cada vez mais forte, como se estivesse caminhando em direção a algo inevitável. Assim que entrou em casa, percebeu que o ambiente estava diferente. Os seguranças estavam mais atentos do que o normal. Havia homens que ela nunca tinha visto antes, circulando pelos corredores, falando em voz baixa e observando tudo ao redor. O ar parecia carregado de tensão. Algo estava acontecendo. Isabela subiu as escadas lentamente, tentando ignorar o medo que começava a crescer dentro dela. Quando chegou ao topo, ouviu vozes vindas do escritório de seu pai. A porta estava fechada, mas as vozes eram altas o suficiente para atravessar a madeira. Ela se aproximou em silêncio. Não podemos permitir que ele continue interferindo, dizia uma voz masculina. Dura e irritada, era a voz de Lorenzo. O coração de Isabela disparou. Ela se aproximou ainda mais da porta, prendendo a respiração. Mateo está se tornando um problema, continuou Lorenzo, com um tom frio e controlado. Ele já tomou territórios demais, e agora está tentando atingir algo que me pertence. Um arrepio percorreu o corpo de Isabela. Seu nome não foi dito, mas ela sabia exatamente do que ele estava falando. Mateo. Aquele nome soou em sua mente como um trovão. Ela recuou um passo, assustada, sentindo as pernas ficarem fracas. A verdade começava a se formar diante dela de maneira brutal. Mateo não era apenas um estranho. Ele era um inimigo.
Naquele momento, a porta do escritório se abriu de repente. Isabela não teve tempo de reagir. Lorenzo apareceu diante dela, alto e imponente, com um olhar frio e penetrante. Seus olhos escuros se fixaram nos dela imediatamente, como se tivesse percebido sua presença desde o início. O silêncio entre os dois foi pesado. "Está ouvindo conversas que não deveria?" perguntou ele, com a voz baixa e ameaçadora. Isabela engoliu seco, tentando manter a calma. "Só eu sentir. Estava passando", respondeu com dificuldade. Lorenzo a observou por alguns segundos, analisando cada expressão em seu rosto. Havia algo perigoso naquele olhar, algo que fazia seu coração disparar de medo. Então ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois. "Você conhece um homem chamado Mateo?" A pergunta caiu como uma bomba. Isabela sentiu o corpo congelar. Seu primeiro impulso foi negar, fingir que nunca tinha ouvido aquele nome. Mas algo em sua expressão atraiu. Lorenzo percebeu. Ele sempre percebia. O olhar dele ficou ainda mais sombrio. "Tome cuidado com esse homem", disse lentamente. "Ele é perigoso. Um traidor. Um inimigo." Cada palavra foi dita com frieza, como se fosse uma sentença. Isabela sentiu o coração bater com força dentro do peito. Agora não havia mais dúvidas. Mateo fazia parte daquele mundo. Um mundo de guerra, poder e violência. Mas ao invés de sentir apenas medo, algo inesperado surgiu dentro dela. Confusão. Porque no fundo, ela lembrava do modo como ele a havia protegido, do cuidado em sua voz, da preocupação sincera em seus olhos. Aquilo não parecia a atitude de um monstro. "Porque ele é seu inimigo?" perguntou ela, reunindo coragem. Por um instante, Lorenzo ficou em silêncio. Seu olhar endureceu. "Porque ele quer destruir tudo o que construí", respondeu finalmente. "E se você se aproximar dele, vai se tornar um alvo." As palavras foram claras, diretas, sem espaço para dúvida. Ele se inclinou levemente para a frente, aproximando o rosto do dela, e falou em um tom baixo e ameaçador. "Você é minha responsabilidade agora. E tudo o que é meu, eu protejo." Isabela sentiu um frio percorrer sua espinha. Não havia carinho naquela frase. Não havia amor. Havia posse. Lorenzo se afastou lentamente e caminhou pelo corredor, deixando Isabela sozinha, imóvel, tentando recuperar o fôlego. Naquele momento, ela percebeu que estava presa entre dois mundos. De um lado, um homem poderoso que a tratava como propriedade. Do outro, um homem perigoso que parecia querer protegê-la. E pela primeira vez uma pergunta surgiu em sua mente. E se o verdadeiro inimigo não fosse quem todos diziam ser? Naquela noite, Isabela se sentia inquieta. As palavras de Lorenzo ainda ecoavam em sua mente, misturadas à lembrança do olhar intenso de Mateo. Era como se dois mundos opostos estivessem lutando dentro dela, puxando seu coração em direções diferentes. Um representava dever, medo e obrigação. O outro, algo novo, perigoso e inexplicavelmente atraente. Ela caminhava pelo jardim da mansão, tentando acalmar os pensamentos. O céu estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca das lanternas, espalhadas pelo caminho de pedras. O silêncio da noite era profundo, quase sufocante. Então ela sentiu uma presença. Seu coração acelerou antes mesmo de olhar. "Você não deveria estar aqui." A voz surgiu atrás dela, baixa e familiar. Isabela se virou rapidamente e o viu. Mateo estava parado a poucos metros de distância, parcialmente escondido pela sombra das árvores. Vestia roupas escuras, e sua expressão era séria, carregada de preocupação. Seus olhos procuravam os dela com urgência, como se aquele encontro fosse arriscado demais. "Como você entrou aqui?" perguntou ela, surpresa, mas sem conseguir esconder a emoção em sua voz. Mateo deu alguns passos em sua direção. "Isso não importa", respondeu firme. O que importa é que você está em perigo." O coração dela disparou. "Você sempre diz isso", retrucou Isabela, tentando manter a calma, mas nunca explica o porquê. Por alguns segundos, Mateo ficou em silêncio. Seu olhar se tornou mais intenso, mais profundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. "Porque quanto mais perto você fica de mim, mais risco corre", disse ele finalmente. As palavras foram sinceras, quase dolorosas. Isabela sentiu um aperto no peito. "Então por que continua aparecendo?" A pergunta saiu em um sussurro. Mateo respirou fundo, passando a mão pelos cabelos visivelmente tenso. "Porque eu não consigo ficar longe de você."
O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. O vento soprou suavemente, balançando os cabelos de Isabela. A distância entre os dois parecia cada vez menor, como se algo invisível os puxasse um para o outro. Ela deu um passo à frente, depois outro. Agora estavam frente a frente. Seus olhos se encontraram, e naquele instante todo o medo, toda a confusão e toda a tensão se transformaram em algo diferente, algo intenso, inevitável. Matteo levantou lentamente a mão, tocando o rosto dela com cuidado, como se tivesse medo de quebrar algo precioso. O toque foi suave, mas provocou um arrepio que percorreu todo o corpo de Isabela. Ela fechou os olhos por um segundo, rendendo-se àquele sentimento que tentava negar desde o primeiro encontro. Isso é errado, murmurou ela com a voz fraca. Matteo se aproximou ainda mais. Eu sei. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no silêncio da noite. Por um instante, os dois hesitaram, como se soubessem que aquele momento mudaria tudo, que não haveria volta. Então aconteceu. Matteo inclinou o rosto lentamente e tocou os lábios nos dela. O beijo começou suave, hesitante, mas rapidamente se tornou intenso, carregado de desejo e emoção reprimida. Era um beijo proibido, perigoso, cheio de sentimentos que nenhum dos dois conseguia controlar. Isabela sentiu o mundo desaparecer ao redor. Não havia mais medo. Não havia mais regras. Não havia mais promessas. Apenas aquele momento. Quando finalmente se afastaram, os dois permaneceram próximos, respirando com dificuldade, como se tivessem acabado de atravessar uma tempestade. Os olhos de Matteo estavam sérios. A partir de agora, nada será igual, disse ele em voz baixa. Isabela sabia que ele estava certo, porque naquele instante ela havia cruzado uma linha que jamais poderia desfazer. Ela tinha acabado de trair o homem com quem estava prometida. O silêncio da mansão naquela manhã parecia estranho, pesado. Isabela acordou com uma sensação incômoda, como se algo tivesse mudado durante a noite. Ainda conseguia sentir o calor do beijo de Matteo em seus lábios, e essa lembrança fazia seu coração bater mais rápido. Mas junto com a emoção, vinha o medo, um medo novo. Ela se levantou da cama e caminhou até a janela. O céu estava nublado e o jardim parecia mais vazio do que o normal. Não havia jardineiros, nem empregados circulando. Apenas homens de terno escuro espalhados pelos caminhos, observando cada movimento com atenção. Seguranças, muitos seguranças. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Isabela se vestiu rapidamente e saiu do quarto. Assim que colocou os pés no corredor, percebeu que não estava sozinha. Dois homens que ela nunca tinha visto antes estavam parados, perto da escada principal. Seus olhares frios a acompanharam enquanto ela passava. Era como se estivesse sendo vigiada. Seu coração começou a bater mais forte. Ela desceu as escadas tentando manter a calma, mas a tensão no ar era impossível de ignorar. Quando chegou à sala principal, encontrou Lorenzo sentado em uma poltrona de couro escuro, segurando um copo de bebida. Sua postura era relaxada, mas seus olhos estavam atentos. Atentos demais. Ele já a esperava. Dormiu bem? Perguntou ele com uma voz calma, quase gentil. Isabela hesitou por um segundo antes de responder. Sim. Lorenzo a observou em silêncio, analisando cada detalhe de seu rosto. Seu olhar era penetrante, desconfiado, como se estivesse procurando sinais de algo escondido. Interessante, disse ele lentamente. O coração dela disparou. O que quer dizer? Perguntou, tentando manter a voz firme. Lorenzo colocou o copo sobre a mesa com um movimento controlado e se levantou da poltrona. Caminhou lentamente em direção a ela, cada passo calculado, cada gesto carregado de autoridade. Quando parou diante dela, a distância entre os dois era mínima. Quero dizer que você parece diferente. Isabela sentiu a garganta secar. Diferente como? Lorenzo inclinou levemente a cabeça, observando-a com atenção, como alguém que está escondendo alguma coisa. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ela tentou manter a expressão neutra, mas por dentro sentia o pânico crescer. Lorenzo então levantou a mão lentamente e tocou o queixo dela, repetindo o gesto que havia feito dias antes. Seu toque era firme, dominador, deixando claro que ele estava acostumado a controlar tudo ao seu redor. Diga-me uma coisa, Isabela, disse ele com a voz baixa. Você viu alguém recentemente?
A pergunta foi direta. Perigosa. O coração dela disparou com força. Por um segundo, pensou em negar imediatamente. Mas algo em sua hesitação entregou mais do que qualquer palavra. Os olhos de Lorenzo se estreitaram. Ele a soltou lentamente e deu um passo para trás, mantendo o olhar fixo nela. Tragam-no, disse ele, olhando para um dos seguranças. Isabela sentiu o sangue gelar. 2 homens entraram na sala, arrastando outro homem pelos braços. Suas roupas estavam amassadas e havia um pequeno corte em seu rosto. Ele parecia assustado, ofegante. Isabela nunca tinha visto aquele homem antes. Esse sujeito foi encontrado rondando a propriedade ontem à noite, explicou Lorenzo com frieza. Disse que estava apenas perdido. O homem começou a tremer. Eu juro, eu não fiz nada, disse ele desesperado. Lorenzo não demonstrou qualquer emoção. Ele continuou olhando para Isabela. Sabe o que acontece com pessoas que mentem para mim? Perguntou ele em tom calmo. O coração dela batia tão forte que parecia impossível respirar. Ela não respondeu. Não conseguiu. Lorenzo fez um pequeno gesto com a mão. Em segundos, um dos seguranças puxou o homem para fora da sala. Seus gritos ecoaram pelo corredor antes de desaparecerem completamente. O silêncio que ficou depois foi aterrorizante. Lorenzo voltou a olhar para Isabela, com uma expressão fria e controlada. Neste mundo, disse ele lentamente, confiança é tudo. Ele se aproximou mais uma vez, falando em um tom baixo, quase sussurrado. E traição. É imperdoável. Isabela sentiu o corpo inteiro estremecer. Naquele momento, ela teve certeza de uma coisa. Lorenzo estava desconfiando. E se descobrisse a verdade sobre Matteo, as consequências seriam devastadoras. O coração de Isabela batia acelerado desde a manhã. Depois do que aconteceu na sala com Lorenzo, ela não conseguiu mais se concentrar em nada. A sensação de estar sendo observada era constante. Cada passo que dava dentro da mansão parecia acompanhado por olhares silenciosos e suspeitos. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. E esse algo não seria bom. No final da tarde, um dos empregados bateu à porta de seu quarto. O Sr. Lorenzo deseja vê-la no escritório, disse ele com a voz baixa. Um arrepio percorreu o corpo de Isabela. Seu coração começou a bater mais rápido, e um pressentimento ruim tomou conta de seus pensamentos. Mesmo assim, ela respirou fundo e caminhou pelo corredor em direção ao escritório, tentando manter a postura firme. Quando chegou, a porta já estava aberta. O ambiente estava escuro, iluminado apenas por uma luminária sobre a mesa. Lorenzo estava de pé, de costas para ela, observando a cidade pela janela. Seu corpo estava rígido e o silêncio era pesado. — Você me chamou? Perguntou Isabela, tentando controlar o nervosismo. Ele não respondeu imediatamente. Continuou olhando para fora por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos. Então lentamente se virou. Seus olhos estavam diferentes, mais frios, mais perigosos. — Quero te mostrar uma coisa, disse ele com uma calma assustadora. O coração de Isabela disparou. Lorenzo pegou um controle remoto sobre a mesa e apertou um botão. Uma tela grande se acendeu na parede do escritório. No início, Isabela não entendeu o que estava vendo. Mas então reconheceu. Era o jardim da mansão. Era a noite anterior. Era ela. E Matteo. O sangue desapareceu de seu rosto. As imagens mostravam claramente os dois conversando, próximos um do outro, e depois, o beijo. Cada segundo estava registrado com nitidez, sem deixar qualquer dúvida. O silêncio dentro do escritório se tornou sufocante. Isabela não conseguia respirar. — Bonita cena, disse Lorenzo com um sorriso frio que não chegava aos olhos. Muito romântica. O tom era calmo, mas carregado de uma raiva profunda. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Seu corpo tremia. — Foi assim, mas... Você sabe qual é o problema disso? Continuou ele, caminhando lentamente em sua direção. Cada passo fazia o coração dela bater mais forte. Não é apenas uma traição, disse ele. É uma afronta. Quando parou diante dela, a distância entre os dois era mínima. Seu olhar era sombrio, perigoso. Você beijou o meu inimigo. As palavras foram ditas lentamente, como uma sentença. Isabela sentiu as lágrimas se formarem nos olhos. Tentou explicar, mas sua voz falhou. De repente, Lorenzo segurou seu braço com força. Não o suficiente para machucá-la gravemente, mas o suficiente para mostrar sua raiva.
Você tem ideia do que fez? Perguntou ele, com a voz baixa e controlada. O medo tomou conta dela. Antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. 2 seguranças entraram arrastando um homem pelos braços. Quando Isabela viu o rosto dele, seu coração parou. Matteo. Seu rosto estava machucado e havia sangue no canto de sua boca, mas seu olhar continuava firme, desafiador. Mesmo naquela situação, ele parecia mais preocupado com Isabela do que consigo mesmo. Achei que gostaria de vê-lo, disse Lorenzo, soltando o braço dela. O mundo pareceu girar. Matteo levantou lentamente a cabeça, encontrando o olhar de Isabela. Por um segundo, tudo ao redor desapareceu. Havia dor, preocupação e determinação naquele olhar. Não tenha medo, disse ele com a voz rouca. As palavras foram suaves, mas firmes. Lorenzo observava a cena em silêncio, analisando cada reação. Então ele caminhou até Matteo, parando diante dele. Você é corajoso, disse Lorenzo em tom frio. Invadir minha propriedade. Tocar na mulher que me pertence. Matteo manteve o olhar firme. Ela não pertence a ninguém. O silêncio que se seguiu foi pesado, como uma tempestade prestes a explodir. Os olhos de Lorenzo escureceram. Por um instante ninguém se moveu. Então ele se virou lentamente para Isabela. Agora você vai escolher, disse ele com frieza. O coração dela disparou. Escolher? Repetiu em choque. Lorenzo assentiu. Seu olhar era implacável. Ou você prova sua lealdade, disse ele pausadamente, ou ele paga o preço da sua traição. O ar pareceu desaparecer da sala. Isabela sentiu as pernas tremerem. Naquele momento ela entendeu. Não era apenas uma ameaça. Era um ultimato. E a decisão que tomasse poderia custar a vida de alguém. O silêncio dentro do escritório era sufocante. As palavras de Lorenzo ainda ecoavam no ar como uma sentença impossível de ignorar. Ou você prova sua lealdade, ou ele paga o preço da sua traição. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Seus olhos estavam fixos em Matteo, que permanecia ajoelhado, ferido, mas com a cabeça erguida. Mesmo naquela situação, seu olhar continuava firme, determinado, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer coisa. Ela sentiu o coração se partir. Nunca imaginou que teria que escolher entre 2 destinos daquela forma. Não faça isso, disse Matteo com a voz rouca, olhando diretamente para ela. Não deixe que ele controle sua vida. Lorenzo soltou um leve riso frio e cruel. É engraçado, respondeu ele. Você ainda acha que tem alguma escolha? Isabela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas tentou manter a postura. Sua mente estava em conflito, tomada pelo medo e pela culpa. Se escolhesse Matteo, poderia provocar uma guerra. Se escolhesse Lorenzo, estaria condenando o homem que havia arriscado tudo por ela. Então ela respirou fundo e tomou uma decisão. Salte-o. As palavras saíram firmes, apesar do tremor em sua voz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os olhos de Lorenzo se estreitaram lentamente, e uma expressão perigosa surgiu em seu rosto. Tem certeza disso? Perguntou ele em tom baixo. Isabela engoliu seco, mas não desviou o olhar. Eu não vou permitir que ele morra por minha causa. Por alguns segundos, Lorenzo permaneceu imóvel, analisando cada detalhe do rosto dela. Então, lentamente, um sorriso frio surgiu em seus lábios. Muito bem, disse ele. Ele fez um gesto com a mão. Os seguranças soltaram Matteo, que caiu levemente para frente, tentando recuperar o equilíbrio. Isabela deu um passo instintivo em sua direção, mas parou ao perceber o olhar atento de Lorenzo. Algo estava errado, muito errado. De repente, um dos homens entrou correndo no escritório, visivelmente desesperado. Senhor, disse ele ofegante, nossos depósitos foram atacados. O clima mudou imediatamente. Lorenzo virou a cabeça lentamente, com uma expressão de pura fúria. O que você disse? Homens armados invadiram 3 pontos ao mesmo tempo, continuou o segurança. É uma emboscada. O silêncio se transformou em tensão absoluta. Matteo levantou a cabeça devagar, percebendo o que estava acontecendo. Seus olhos se encontraram com os de Isabela, e naquele instante ela entendeu. Aquilo era o início da guerra. Alarmes começaram a soar por toda a mansão. O som estridente ecoou pelos corredores, criando um clima de caos e urgência. Homens armados começaram a correr de um lado para o outro, preparando-se para o confronto. O ar ficou pesado com o cheiro de perigo.
Lorenzo caminhou lentamente até a mesa e abriu uma gaveta, retirando uma arma com movimentos calmos e controlados. Seus olhos estavam frios, mortais. Parece que seu herói decidiu começar uma guerra, disse ele, olhando para Matteo. Matteo permaneceu em silêncio por um segundo. Depois respondeu: Eu não comecei isso. O olhar dos dois homens se cruzou. Era mais do que rivalidade. Era ódio. Levem-na para o quarto, ordenou Lorenzo apontando para Isabela. 2 seguranças se aproximaram imediatamente. Não, protestou ela tentando resistir. Eu não vou fugir. Mas era tarde. Os homens seguraram seus braços e começaram a arrastá-la para fora do escritório. Isabela lutava desesperada, tentando se soltar, enquanto observava Matteo ser levado na direção oposta. Isabela, queres tu uma mensagem do que finas? Gritou ele. O coração dela se apertou. Matteo! As portas se fecharam entre eles. O som dos tiros começou a ecoar do lado de fora. Distante no início, mas cada vez mais próximo. O caos tomava conta da mansão, e o mundo que ela conhecia estava desmoronando diante de seus olhos. Dentro do quarto, Isabela caiu de joelhos no chão, tremendo. Agora não havia mais volta. A guerra havia começado. E no meio daquele conflito sangrento, ela percebeu uma verdade assustadora. Alguém que ela amava poderia não sobreviver até o amanhecer. O som dos tiros ecoava pela mansão como trovões em uma tempestade. Isabela estava ajoelhada no chão do quarto, com o coração acelerado e as mãos tremendo. Cada disparo que ouvia parecia atravessar seu peito, trazendo um medo sufocante. A guerra havia começado, e ela sabia que naquele momento o destino de todos estava sendo decidido. Ela não podia ficar ali, não podia esperar. Sem pensar 2 vezes, levantou-se rapidamente e correu até a porta. Seu coração batia forte, impulsionado por uma única certeza: precisava encontrar Matteo. Precisava impedir que aquela guerra destruísse tudo. Ao abrir a porta, percebeu que o corredor estava vazio. O silêncio era estranho, interrompido apenas pelo som distante dos disparos. A mansão, antes imponente e organizada, agora parecia um campo de batalha. Isabela começou a correr. Desceu as escadas, atravessou a sala principal e seguiu em direção ao jardim. Guiada pelo som mais intenso dos tiros, o ar estava pesado e o cheiro de pólvora se misturava ao vento frio da noite. Quando saiu para o lado de fora, seu coração quase parou. Luzes fortes iluminavam o jardim, revelando homens armados correndo em todas as direções. Gritos, ordens e disparos preenchiam o ambiente. Era o caos. E no meio daquele cenário, ela os viu. Lorenzo e Matteo estavam frente a frente. Ambos seguravam armas. Ambos feridos. Ambos determinados. O tempo pareceu parar. Isabela sentiu o ar faltar em seus pulmões. Parem! Gritou ela, desesperada. Os 2 homens voltaram o olhar para ela ao mesmo tempo. Por um breve segundo, ninguém se moveu. O silêncio tomou conta do lugar, como se o mundo tivesse parado para ouvir o que aconteceria a seguir. Lorenzo foi o primeiro a falar. Você não deveria estar aqui, disse ele com a voz fria, mas cansada. Matteo manteve os olhos fixos nela, preocupado. Vá embora, Isabela, pediu ele. Isso não é seguro. Mas ela não se moveu. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto olhava para os 2. Homens que haviam mudado sua vida de maneiras tão diferentes. Um representava o destino que lhe foi imposto, o outro a liberdade que ela descobriu. Ela respirou fundo e tomou coragem. Isso precisa acabar, disse ela com a voz firme, apesar do medo. O vento soprou forte, balançando seus cabelos, enquanto o silêncio se tornava pesado novamente. Lorenzo apertou a arma em suas mãos. Esse homem destruiu tudo o que eu construí, disse ele, olhando para Matteo com ódio. Ele roubou territórios, atacou meus homens, e agora quer tirar você de mim. Matteo respondeu com firmeza. Eu nunca quis guerra. Só quis impedir que você continuasse destruindo vidas. Os 2 se encararam. Era o confronto final. De repente, um disparo ecoou. Isabela gritou. Por um segundo, ninguém entendeu o que havia acontecido. Então Matteo levou a mão ao peito. O sangue começou a manchar sua camisa. O tiro não havia sido disparado por Lorenzo. Um dos homens, escondido atrás de um carro, havia puxado o gatilho no meio do caos. Matteo caiu de joelhos. Não! Gritou Isabela correndo em sua direção.
Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando seu rosto com as mãos trêmulas. As lágrimas caíam sem controle. Fique comigo, por favor, implorou ela desesperada. Mattel tentou sorrir apesar da dor. Eu prometi que te protegeria, disse ele com a voz fraca. O coração dela parecia se despedaçar. Naquele momento, Lorenzo observava a cena em silêncio. Seu olhar, antes cheio de raiva, começou a mudar. Pela primeira vez, havia algo diferente em sua expressão. Não era ódio. Não era orgulho. Era compreensão. Ele abaixou lentamente a arma. O silêncio tomou conta do jardim. Os tiros cessaram. Os homens pararam de lutar. Lorenzo deu alguns passos à frente, olhando para Isabela segurando Mattel. Seus olhos estavam sérios, mas menos frios do que antes. Chega, disse ele em voz firme. Todos se calaram. Ele respirou fundo e continuou. Essa guerra termina agora. Isabela levantou lentamente o olhar surpresa. Lorenzo observou Mattel por alguns segundos. Depois voltou a olhar para ela. Eu poderia continuar lutando, disse ele. Poderia destruir tudo. E todos. Ele fez uma pausa. Mas isso não vai trazer você para mim. O silêncio foi profundo. Então, pela primeira vez, Lorenzo tomou uma decisão diferente. Levem-no para o hospital, ordenou ele aos homens ao redor. Isabela arregalou os olhos. Os seguranças correram imediatamente para ajudar Mateo, colocando-o com cuidado em uma maca improvisada. O coração dela se encheu de esperança. Enquanto os homens levavam Mateo embora, Lorenzo permaneceu parado, observando em silêncio. Havia uma expressão cansada em seu rosto, como se finalmente tivesse entendido algo que sempre ignorou. Isabela se levantou lentamente e ficou diante dele. Os dois se encararam por alguns segundos. Por quê? Perguntou ela com a voz ainda trêmula. Lorenzo respondeu com sinceridade. Porque amor não se impõe. O vento soprou suavemente naquele instante, levando embora o barulho da guerra e deixando apenas o silêncio da madrugada. Meses depois, Isabela estava em pé diante de um novo horizonte. O sol nascia no céu, iluminando a cidade com uma luz dourada. Ao seu lado, Mateo segurava sua mão, agora recuperado, com um sorriso tranquilo no rosto. A guerra havia terminado, o medo havia passado, e pela primeira vez em sua vida, Isabela era livre para escolher. Ela olhou para o homem que amava e sorriu, porque naquele dia, finalmente o destino deixou de ser uma prisão e se transformou em liberdade. Reflexão. Às vezes, a vida tenta nos prender a promessas que não escolhemos. Mas o verdadeiro amor não nasce da obrigação, nem do medo. O verdadeiro amor nasce da liberdade. E quando temos coragem de escolher nosso próprio caminho, descobrimos que o destino não é aquilo que nos impõe. É aquilo que decidimos viver